Glória a Deus. Amém. Salmo de número 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos o povo seu e ovelhas do seu pasto. Presta atenção agora nesse versículo, pastores, em nome de Jesus. Diácono Jorginho: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Fabiana: louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Irmão Jorge: e a sua verdade se estende de geração em geração. Vira para o irmão que está do seu lado e diz: o Senhor é bom. Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a tua igreja agora em tuas mãos. Queremos celebrar, ó Pai, com júbilo ao Senhor, Deus de todas as terras, Criador de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus queremos, ó Pai, render graças a Ti pela nossa vida, pelas nossas famílias, ó meu Deus. Eu quero Te pedir uma bênção especial sobre nós nessa noite. Perdoa nossos pecados, limpa, ó Pai, a nossa consciência, o nosso coração. Toma, Pai, o nosso louvor, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Quebra todo jugo, toda cadeia, liberta, cura, salva aqui nessa noite. Esse culto é para Ti, Senhor. Toma a direção ao Espírito Santo de Deus, desde a oração inicial até a bênção apostólica. Conduza, Senhor, a cada palavra, conduza a cada louvor, a cada toque, Senhor, dos ministros de louvor, ó meu Pai. Que Tu venhas tomar em Tuas mãos, ó Senhor, a cada mente, levar cativo a Ti a cada coração. Fala conosco, nos abençoe e receba a nossa adoração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Aonde está o povo mais feliz dessa terra? Glória a Deus. Nós somos daqueles que perseveram, amém? Ainda que angustiados, ainda que atribulados, ainda que perseguidos, nós permanecemos por amor a Jesus Cristo, amém? Você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou tua igreja, conte comigo, Senhor, usa a minha vida conforme o teu querer e a tua vontade, aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor em adoração. Pressionados, mas não desanimados.
noite somente Ele é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Enche esse lugar de adoração a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que se assenta no alto e sublime trono. Exalte a Ele, adore, 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 aleluia. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração.
diga o que está. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado. Ao que está sentado sobre o trono, Somente a Ele. ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Você pode colocar suas mãos. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Declare a santidade dele. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo. Pega suas mãos e diga pra igreja, ele é santo. Santo, santo é o Senhor. Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Ele é santo. Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Aleluia, adora o Senhor. Teu nome, meu rei. Senhor que vive para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se acomode no seu lugar. Glória a Deus. Prepare seu coração, porque Deus vai continuar trabalhando em nossas vidas. Agora através da sua palavra. Como está a sua expectativa em Deus nessa noite? Glória a Deus. Alguns irmãos estão aqui exaustos. Trabalharam arduamente promovendo o nosso almoço missionário. E eu queria, antes de iniciar a palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja, registrar a nossa gratidão a todos que contribuíram diretamente, incansavelmente, intensamente, e aqueles que também contribuíram de forma mais sutil, menos perceptível. Quero dizer que a excelência foi uma marca do nosso almoço hoje. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, porque o ambiente que foi gerado aqui de excelência, de amor, de alegria, de qualidade, mostra quem Deus é. Aleluia. Obrigado por cada um de vocês que cooperaram. Certamente
Eu estava comentando isso indo para casa. Cansado também, faz parte. É muito bom o que Deus fez no nosso meio. Porque alguns que estavam ali entendendo como seria, voltaram para suas casas cientes de que podem chamar. Porque as pessoas que virão aqui desfrutarão da excelência que foi expressada através de um alimento, de um sorriso, de um gesto generoso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. A mensagem hoje vai ser um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Mas certamente Deus falará ao nosso coração de uma forma ímpar. E o desejo do meu coração é que, da mesma forma que Deus ministrou diretamente ao meu coração, através da sua palavra, que Deus ministre ao seu coração. Eu quero começar nesse dia tão especial, onde nós comemoramos o dia do pastor. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 51, 9. Vamos falar um pouquinho sobre um pastor que é uma referência para nós. E um deles é Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Salmo 51, verso 9, verso 10, diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse salmo é um salmo muito precioso e revela um pouco do coração de um homem que realmente agrada ao Senhor. Davi aqui era um pastor, mas não só um pastor, ele também era um líder. E muitas vezes nós confundimos isso. Nem todo líder é pastor, e nem todo pastor é líder. E às vezes nós confundimos pastores com títulos eclesiásticos. Por exemplo, você deve ter dado feliz dia do pastor para alguns pastores nessa noite aqui. Amém? Alguns fizeram isso? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você felicitou aquele que não tem título de pastor, mas é um pastor? Que já cuidou de você, que já orou por você, que já te aconselhou, que já te estendeu a mão? Você lembrou de fazer isso? Ou só lembrou daqueles que têm títulos de pastores? Deixa eu te falar uma coisa, existem pastores aí do seu lado que ainda não receberam títulos, e nem sei se Deus há de provisionar títulos a eles. Mas não é o título que faz um pastor, é um pastor que faz o título. Quando Deus deseja honrá-lo com um título. Mas existem muitos pastores que não foram aclamados com títulos pastorais, e a igreja é abençoada por esses pastores que atuam nos corredores, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção, uma palavra de esperança e às vezes de confronto, porque amam como Cristo amou. Eu louvo a Deus, porque nós não pastoreamos essa igreja sozinho. Louvo a Deus pela sua vida, que no corredor é um verdadeiro pastor, chamado por Deus e não pelos homens. E é interessante que o que traz esse destaque de um pastor e de um homem segundo o coração de Deus a Davi não é as suas habilidades, ou melhor, não são as suas habilidades. Guarda isso no teu coração, porque às vezes você fala assim: eu não tenho habilidade para isso ou para aquilo.
O que fez Davi chamar a atenção e ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus não foi a pedrada que ele deu. Não foi o leão que ele matou, o urso que ele matou. Não foi uma equipe de valentes que ele formou. O que fez de Davi ser reconhecido, muito obrigado, meu irmão, como um homem segundo o coração de Deus, é um coração que desejava um espírito estável. Cria em mim um coração puro. Olha o pedido desse pastor e líder, nesse momento já reconhecido, já com muitas vitórias na sua carreira. Quantas experiências fortes com Deus você já teve? Muitas, creio eu. Mas o que faz um homem ser segundo o coração de Deus não é as conquistas do nosso passado, é o coração puro. Que quem traz é Deus, porque esse homem pede ao Senhor: cria em mim um coração puro. Significa que Davi, apesar de todas as experiências e o reconhecimento do povo como rei, como líder, ele ainda precisava ser lapidado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso ser lapidado por Deus. Eu preciso que Deus crie em mim um coração puro e um espírito estável. Porque se Davi, com todas as suas qualificações, precisava, quem dirá eu? Quem dirá você? Nós somos dependentes de um Deus que trabalha no nosso coração para transformar quem nós somos em quem Ele deseja que nós sejamos. Eu gostaria de te perguntar o que eu perguntei para mim quando Deus ministrava ao meu coração. Será que eu estou disposto a deixar Deus trabalhar na minha vida? Será que você está disposto a deixar Deus trabalhar na sua vida? Eu não estou falando se você é crente há 1 ano, há 10 anos, ou se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu estou falando que isso é para alguém que já tinha experiência com Deus, mas também é para você que está distante dos caminhos do Senhor. Todos nós precisamos de Deus trabalhando em nós. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem fala isso? O filho de Davi, o homem mais sábio. Falamos de um homem que era segundo o coração de Deus e que clama ao Senhor por um coração puro e um espírito estável. E nós precisamos ser assim. E o seu filho que pede sabedoria e é atendido, ele com toda a sua sabedoria e unção de sabedoria, essa capacitação especial que vem da parte de Deus, ele diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e os abandona alcança misericórdia. Aqui Salomão revela um princípio. A misericórdia de Deus alcança o homem que reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, mas também os abandona. A misericórdia do Senhor alcança homens assim. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim:
Esse era o discípulo que tinha mais intimidade com Cristo, aquele que era mais próximo. Olha o que ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Deixa eu te falar uma realidade. Às vezes nós criamos de uma forma fantasiosa super-homens, super-pastores, super-líderes, e depositamos a nossa confiança, a nossa expectativa numa perfeição de um líder. Eu quero desmistificar isso aqui nessa noite. Eu sou o pastor, o qual Deus confiou sobre a minha liderança, muitos de vocês aqui presentes nessa noite. E talvez você não saiba, mas eu erro. Todo dia. Eu peco. Todos os dias. Muitas vezes, querendo acertar, eu erro. E nessa noite, sabendo disso e a instrução que a Bíblia traz a esse respeito, diante de todos vocês, eu quero pedir perdão. Me perdoe. Porque muitas vezes as minhas palavras foram grosseiras, ríspidas, e por isso eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque às vezes eu passei uma imagem de quem era insensível à sua dor. Talvez mostrando certa indiferença. E por isso eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque muitas vezes o meu impulso, e ao ser impaciente, me faltou empatia. E por isso eu quero te pedir perdão. Quero pedir perdão porque às vezes eu te coloquei em situações vergonhosas, desconfortáveis, agindo por impulso ou por defesa. Não há justificativa. Um pastor não deveria agir dessa forma. Quero pedir perdão porque muitas vezes eu fui intolerante. Eu reconheço cada um desses erros e falhas. Eu reconheço que eu erro. Eu não vim liderar e pastorear achando que eu não ia errar ao longo do caminho. Eu já sabia que eu erraria. E eu já sabia que em dado momento Deus ia me trazer uma palavra para falar que eu erro. E que eu careço do perdão de Deus e de cada um de vocês. Aleluia. Eu não quero aqui justificar os meus erros, as minhas falhas. Apenas reconhecê-los e pedir perdão de vocês e do Senhor que me confiou essa árdua tarefa. Quando eu aceitei o desafio de se dedicar ao ministério, antes de ser enviado para cá, eu sabia que os erros e falhas faziam parte dessa jornada. E que o perdão está presente na vida ministerial. Aleluia. E se você não consegue pedir perdão, você não está apto para a vida ministerial. E você não é apto para pregar sobre perdão.
Porque aqui nessa casa nós não temos pastores que pregam e não vivem o que pregam. Quero dizer que eu amo cada um de vocês. E eu tenho satisfação em poder servi-los. Para mim, para minha casa, para minha família, não é um peso, é um privilégio. Aleluia. E nesse privilégio de pastorear, nós passamos momentos difíceis, fases difíceis, enfrentamos desafios, passamos por dificuldades financeiras, familiares, passamos momentos adoecidos, enfrentamos enfermidades, problemas familiares, relacionamentos, e tudo isso passa. E nada muda o privilégio que é servir ao Senhor. Como pastor, eu entendo que eu tenho o mesmo desafio que cada um de nós. Que amanhã eu consiga ser um pastor melhor do que eu sou hoje. Eu creio que hoje, mesmo com muitas falhas que ainda trago comigo, eu sou um pastor melhor do que quando eu cheguei aqui. E um pastor muito melhor de quando eu fui consagrado. Mas eu não sou um pastor tão bom quanto eu serei amanhã. Porque Deus colocou pessoas que me amam do meu lado para me ajudar a melhorar em quem eu sou. E você é uma delas. E você pode ser uma delas. E você deve ser uma delas. Mas eu não conto só com isso. Eu também conto com um Deus que é misericordioso. E a minha oração é a mesma de Davi. Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito estável, para que amanhã eu erre menos que hoje. E assim consiga avançar e crescer, e que esse crescimento venha exaltar o nome daquele que criou o céu e a terra e deseja salvar os perdidos que estão lá fora, porque esse é o propósito, esse é o motivo. Eu não iria me submeter a todos os problemas, dificuldades e obstáculos se o que estivesse em jogo não fosse vidas que estão perdidas, clamando por socorro, precisando desfrutar do amor que vem daquele que é o sumo pastor, que entregou a sua vida por mim e por você. O que está em jogo não é eu, não é o meu ministério, não é a minha vida, não é os meus sonhos, mas as vidas que Cristo ama. Glória a Deus. E é por amar o que Cristo ama que eu vim, aceitei o desafio de seguir no ministério e submeto a minha família a todos os desafios. Não porque é um peso, mas é um privilégio servir ao Senhor. E eu oro para que Deus levante homens e mulheres em nosso meio que desejem viver o privilégio que é servir a Deus, que é sofrer por Ele, errar com Ele e se reconciliar para a glória dele. Porque isso só mostra quem nós somos. E tu sabe quem nós somos? Nada. Na presença daquele que é todas as coisas. Nós não podemos nos enganar. Nós somos vasos de barro. E esse vaso de barro começa pelo pastor, pela liderança. E eu não falo só por mim, mas por toda a liderança, por todo o conselho. Porque se há alguma glória, não é nossa, é de Deus. Senhor, toda glória, toda honra. Aleluia. O que nós podemos fazer como igreja diante desses desafios que famílias que se dedicam ao ministério são expostas todos os dias? O que nós podemos fazer? E eu estendo aqui o meu pedido de perdão aos pastores e líderes dessa igreja. Porque quantas vezes somos omissos
pastoreamos com tanto carinho aqueles que estão chegando ou que estão enfrentando dificuldades extremas e às vezes esquecemos dos líderes, que também precisam ser cuidados. Eu queria compartilhar com vocês algo importante que nós precisamos entender como igreja e como ovelhas que somos. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Hoje, dia do pastor, posso pregar 1h30 no próximo. Culto de missões. Eu vou ser breve, senão eu vou tomar um puxão de orelha. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, nós não escolhemos. Isso é uma mentira do diabo. Pastor, quem dá é Deus. Não existe espaço na Bíblia Sagrada, de capa a capa, para você escolher quem é capaz de te pastorear. Quem escolhe é Deus. Eu sinto por cada um de vocês quando Deus nos escolheu para enviar para cá. E por isso eu também peço perdão. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Cristo também escolhe uma liderança, vocaciona cada um de nós. Para quê? Para assistirmos o culto de domingo à noite. É isso? Não. Depois, se você quiser meditar um pouco mais no capítulo 4 de Efésios, você vai perceber que a principal função do pastor, do profeta, do mestre, não é pastorear, entregar uma profecia ou ensinar, mas é preparar a igreja para exercer ministérios. Mas nós não forçamos ninguém, mas precisamos da colaboração de cada um de vocês. E isso é algo que nasceu no coração de Deus. Isso não é para você ajudar o pastor Rafael na tarefa. Não, não. Isso é para você cumprir um chamado que vem de Deus. Durante os desafios do pastoreio, existem muitos desafios e eu já conhecia esses desafios. E eu quero compartilhar porque talvez você não conheça. E ainda há um falso entendimento de que pastores são super-heróis. Mas eu quero trazer algumas informações rapidamente. Quem aqui lembra da crise da pandemia? Levanta a mão para mim. Foi um grande obstáculo para os pastores? Sim ou não? Sim? Sim. As pesquisas mostram isso. 40% dos pastores consideraram abandonar o ministério diante da pandemia. De cada 10 pastores, 4 consideraram largar tudo. Você sabia disso? A pergunta que eu me faço é, tá bom, a pandemia passou, e depois da pandemia? E aí uma pesquisa recente diz que esse número cresceu para 53%.
Repita comigo assim: misericórdia. Mais da metade. Quais os principais fatores? Estresse causado por excesso das demandas ministeriais. Os pastores se sentem estressados devido ao grande excesso de atividades, acúmulo de funções dentro da igreja e a falta de apoio. Você sabia disso? Segundo fator importante, solidão pastoral, falta de equipes. O mesmo estudo revela que entre esses pastores sobrecarregados, muitos falam sobre isolamento de forma muito comum. Se sentem sozinhos e com equipes insuficientes. Terceiro fator, conflito e divisão dentro da igreja. Conflito entre membros provocam o desejo no pastor de abandonar. A resistência a mudanças. E algo que para mim foi inesperado nessa última pesquisa. A baixa adesão dos jovens tem desmotivado muitos pastores. Na minha época, o envolvimento dos jovens era muito diferente do envolvimento dos jovens de hoje. E isso tem atrapalhado o desenvolvimento da obra do Senhor. Pais, isso não é uma cobrança para os seus filhos. Isso é um despertar para nós. Porque os pais têm impulsionado seus filhos à realização de sonhos, carreiras, conquistas, mas nada é maior ou melhor do que ter uma vida que agrada ao Senhor. E por último, e não menos importante, eu não sei pronunciar direito, mas acho que é Burnout. Eu não sei pronunciar esse negócio em inglês não. A depressão e desgaste emocional. Estudos mostram, entre os brasileiros, que muitos pastores estão desgastados emocionalmente, sofrendo depressão, impactando as suas vidas familiares, a sua saúde física e emocional. E o resultado é que o acúmulo desses problemas enfrentados colapsam em muitos pastores desistindo, e o aumento desse percentual. A pergunta que eu me faço é: nós temos orado pela nossa liderança? Hebreus capítulo 13, versículo 17. O que eu posso fazer como igreja para apoiar o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei os vossos guias ou líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Na minha versão diz assim: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam
para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Porque isso não seria proveitoso para vocês. Deus espera de cada um de nós uma vida que agrada a Ele. E o nosso dever, como ovelhas que são pastoreadas, é obediência. Isso não é um ultimato para pastores fazerem o que querem. Não. Eles vão prestar conta diante de Deus. Talvez muitos aí fora não saibam disso, mas nós sabemos que prestaremos contas daquilo que Deus confiou em nossas mãos. O fato é que esse texto nos deixa claro que o nosso posicionamento pode tornar a tarefa do pastoreio recheada de alegria ou pesado ou com gemido. Existem dois grupos aqui. Um que faz o ministério ser alegre e outro que faz do ministério um peso. O que diferencia um grupo do outro? Obediência. Samuel certa vez disse assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Quer tornar a tarefa dos pastores alegres? Seja obediente. Obediente em que, pastor? Agrade ao Senhor com a tua vida, e o nosso ministério será mais alegre. Por que, pastor? Porque as bênçãos do Senhor te alcançarão. E quando nós vemos uma ovelha sendo abençoada, sendo honrada, isso traz alegria. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração e fará da vida dos teus pastores contentamento. Trará à vida dos teus pastores contentamento. Que alegria é ver Deus transformando vidas, salvando vidas, vícios sendo curados. Que alegria é quando alguém traz alguém que estava perdido e se alguém ouve a palavra de Deus. Que alegria! Você tem o dever, como uma ovelha obediente a Deus, a promover a alegria no nosso meio. Como, pastor? Agrada-te do Senhor. Viva em obediência, em dedicação. E você trará alegria não só para Jesus, que é o nosso sumo pastor, mas também para todos nós. João capítulo 10, versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como eu iniciei o sermão falando que nós não somos perfeitos, que nós erramos e precisamos pedir perdão, existe sim um pastor que é perfeito. Ele é bom, diferente de nós que somos maus. Ele é perfeito e Ele fez a obra completa. Ele morreu por você. Dele você pode esperar a perfeição. Nós temos um pastor que se entregou por nós. A pergunta é: por que Ele se entregou por nós? Eu gosto do texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu já estou encerrando.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo, o bom pastor, vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa esse texto, por gentileza. Sabe por que esse sumo pastor, esse pastor perfeito, que te ama, morreu por você, te resgatou, te trouxe, mudou a tua vida? Porque Ele quer viver a tua vida. O que pode nos impedir de viver a vida de Jesus Cristo? Viver a vida de Jesus Cristo não é fazer aquilo que é cômodo para nós, não é viver aquilo que é fácil para nós, não é fazer só aquilo que nós temos vontade, é fazer a vontade dEle. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, faça a sua vontade. Quando Cristo te amou, te resgatou, pagou a sua dívida, que era impagável, derramou o seu sangue para que você tivesse perdão, estendeu a mão e te salvou, te resgatou, te perdoou. Ele esperava que eu e você fôssemos movidos pelo seu Espírito. E a pergunta é: nessa noite de reconciliação, a quem você precisa pedir perdão? Quantas vezes, movidos pelo impulso, revoltados pela atitude de um irmão, de uma irmã, de um líder, nós erramos, deixamos de fazer a vontade de Deus e demos lugar às nossas vontades e falamos mal, apedrejamos, fomos infiéis, desleais com aqueles que Deus enviou para cuidar de cada um de nós. Essa noite é uma noite de reconciliação. Não é uma noite de fazermos aquilo que nós queremos, mas é uma noite de dar oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe em nós. O Espírito Santo quer governar a sua vida e te direcionar à reconciliação com seus irmãos, porque isso traz amadurecimento, e o amadurecimento traz almas. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com a propagação do reino de Deus. E o reino de Deus se move à medida que a sua igreja amadurece. A palavra de Deus diz que nós, como ovelhas, devemos ser obedientes a seus pastores e líderes. E o pastor, que sou eu, aqui que Deus colocou, eu estou dizendo clara e diretamente para você: peça perdão. Aleluia. Eu não estou dizendo que você não estava certo. Não, não é isso. A palavra de Deus diz que quando nós sabemos que tem alguém que tem algo contra nós, que nós devemos ir a eles e pedir perdão. Por isso eu comecei a minha mensagem pedindo perdão. Porque não é vergonha pedir perdão. Vergonha é se dizer crente e não se submeter à direção do Espírito Santo de Deus. Vergonha é entender que Deus te chamou e Ele espera que você responda e se omitir. Vergonha é não honrar aquele que morreu por você. Eu
naquele dia irei prestar contas daquilo que Deus confiou em minhas mãos. E naquele dia eu quero escutar assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E alguém que é fiel ao Senhor vive o perdão. Não está em jogo se estamos certo ou errado, está em jogo a comunhão que o Espírito Santo deseja que seja uma realidade em nosso meio. Todas as vezes que nós falamos mal da pastora, nós estamos ferindo a liderança. Todas as vezes que nós falamos mal do pastor Armando, nós estamos ferindo a liderança. Todas as vezes que nós nos comportamos de uma forma inadequada, em vez de promover um ambiente propício para o avivamento que virá, nós estamos retardando o que Deus quer fazer. Essa não é uma noite de comemoração, é uma noite de reconciliação. Estou compartilhando isso porque Deus ministrou no meu coração que eu precisava pedir perdão para vocês. E o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a fazermos o mesmo. Deus da glória. Deus está esperando um posicionamento de cada um de nós para fazer o que Ele já prometeu. Que nós estejamos sensíveis à voz de Deus, por aquilo que Ele fará em nosso meio. Existem almas clamando lá fora para que nós nos posicionemos. Existem ministérios esperando o seu sim para que a igreja avance. Existem pessoas sobrecarregadas que precisam do teu esforço e da tua participação para que o Espírito flua com alegria em nosso meio. Aleluia. Queria te convidar para ficar em pé, eu quero orar junto com você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Não se distraia nesse momento. Deixa Deus ministrar o teu coração. Fique de cabeça baixa, com os olhos fechados. Deus está falando nessa noite ao coração de todos nós. E se Deus falou ao teu coração nessa noite, e você entende que você precisa se posicionar, eu queria te convidar a levantar as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Também quero fazer um segundo convite. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, que ainda não tomou essa decisão pública, eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite você quer voltar à comunhão com o Senhor, você tem a oportunidade nessa noite. No final do culto, nos procure. Nós queremos conversar com você. Coloque a mão sobre o seu coração, toda a igreja nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu conheces o nosso coração, Senhor. Eu reconheço, Senhor, as minhas falhas. Quantas vezes, Senhor, movido pelo impulso, causamos feridas em vez de levar cura. Quantas vezes, Senhor, nos precipitamos.
Quantas vezes fomos omissos, insensíveis. Pai, eu já pedi perdão aos teus filhos, à tua igreja. Mas eu quero também, Senhor, que o Senhor não retire de nós o teu Espírito. Me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, derrama sobre o nosso coração uma unção de cura, de quebrantamento, de dependência. Restaura a comunhão e a unidade nessa igreja. Que as nossas diferenças, Pai, sejam quebradas pelo poder do Espírito que há. Derrame, Senhor, uma unção de quebrantamento na tua igreja. Derrame uma unção de perdão, de reconciliação. Senhor, nós carecemos da tua presença e da ação do teu Espírito Santo em nosso meio. Nos dê forças, Senhor. Coloque um guarda na nossa boca, Senhor, que possamos controlar os nossos impulsos. Oh, louvado seja o Senhor! Nós precisamos do teu Espírito Santo trabalhando em nós, nos lapidando, transformando, Senhor, a nossa vida. Trabalhe em nossos corações. Senhor, eu quero clamar agora também por cada um dos teus filhos aqui presentes. Senhor, eu creio que tu tem muito a fazer. Eu vejo ministérios paralisados. E nessa noite, Senhor, eu vejo cadeias sendo quebradas. Senhor, toque em cada vida. Pai, que nós possamos ser irreconhecíveis. Pai, que possamos ser homens e mulheres que promovam paz e alegria por onde nós passarmos. E que dessa forma o teu Espírito venha revelar quem tu és. E as pessoas possam ver que o Senhor é amor, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E que através das nossas atitudes, do nosso testemunho, vidas se rendam aos teus pés, venham te conhecer como tu és e se render, ó Pai, aos teus pés. Eu profetizo famílias sendo transformadas aqui nessa noite. Eu profetizo curas sendo liberadas aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que toda depressão, que toda ansiedade caia por terra, em nome de Jesus. Tu é aquele que vai à nossa frente, abrindo o caminho. Senhor, em nome de Jesus, renova as forças daquele que estava cansado. Em nome de Jesus, Pai, trabalha em cada um de nós, para que possamos a cada dia nos parecermos mais e mais contigo. Obrigado pela tua presença em nosso meio nessa noite, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque saímos daqui entendendo o que tu espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática, para que dessa forma o teu reino se expanda e o teu nome seja glorificado para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia.
por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, como Ele tem falado ao nosso coração. Nós vamos passar agora por um momento tão importante também desse culto dessa noite, onde nós estaremos ofertando ao Senhor, tendo a oportunidade de entregar a Ele, de devolver a Ele com gratidão no nosso coração tudo aquilo que Ele tem nos dado e tudo aquilo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores, mas a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor está sobre nós. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa noite é uma noite missionária, de um culto missionário. E lembrando que todas as ofertas que nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite, ela é destinada aos missionários, né? Destinada unicamente para missões. E eu quero compartilhar com você essa noite, rapidamente, uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 49. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego e disseram: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Queridos, esse texto, ele relata a cura de um homem que era cego. E ele clamava à beira do caminho pelo milagre de Deus na vida dele. Mas eu quero atentar com você a um detalhe nesse texto que nos mostra que existiam dois tipos de grupo quando Jesus operava, quando Jesus passava por ali e quando Jesus ia operar esse milagre. Existiam aqueles que eram a multidão, que acompanhavam Jesus. E tinha ali também os discípulos de Cristo, que andavam, caminhavam e aprendiam com Ele. E diante desses dois grupos, nós vemos que a multidão, ela tinha apenas interesses pessoais, naquilo que eles mesmos precisavam. Não existia no coração a compaixão por aqueles que estavam à beira do caminho perdidos, cegos e precisando de ajuda. Eles diziam: fique quieto, você está incomodando, pare de gritar, pare de pedir por socorro. Mas existia também um grupo, que eram os discípulos, e eles, ao receberem uma ordem do seu mestre, que disse para eles: chamem, eles obedeceram. Foram até aquele homem, chamaram ele, trouxeram ele e levaram para ele uma palavra de esperança: ânimo, levante-se, porque o Mestre Jesus, ele está o chamando. O discípulo de Cristo, ele tem uma postura diferente e ele vive uma vida de obediência, de fé e de amor. Os que caminham e seguem a Jesus, eles carregam uma mensagem de salvação. Os discípulos de Jesus são aqueles que atendem ao clamor daqueles que estão perdidos e necessitados. E diante da instrução de Jesus, eles compartilham a boa notícia da salvação. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque nós somos discípulos de Cristo, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos uma
mensagem para entregar, e essa mensagem ela não é nossa, ela não vem de nós, ela foi revelada a nós e vem do próprio Deus. E ele disse, deixou uma ordem: ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos aonde? Em toda a terra. Aonde eu estou plantado, aonde o Senhor me colocou, é na minha escola, é na minha faculdade, é no meu local de trabalho, é no meio da minha família, é no meio dos meus amigos, é quando eu estou na fila do mercado. Aonde eu estou, o Senhor disse: vai, pregue a toda criatura, pregue para eles que estão no meio do caminho pedindo por socorro, que eu sou a salvação, eu sou Jesus de Nazaré, e eu cheguei e chamo para perto. Aleluia. Nós como igreja precisamos nos posicionar e levar essa mensagem de salvação ao Senhor, do Senhor Jesus, para aqueles que estão perdidos. Deus um dia nos chamou. Nós também fomos chamados pelo Senhor para um encontro com Jesus. E assim como o cego Bartimeu, os nossos olhos foram abertos e nós recebemos essa notícia, e hoje nós anunciamos esse chamado àqueles que têm fome, àqueles que têm sede, àqueles que estão necessitados, àqueles que procuram por essa salvação. Nessa noite, o Senhor nos desperta para que nós possamos dizer aos cegos Bartimeus que estão à beira do caminho: tem bom ânimo, Ele te ouve e te chama para a sua maravilhosa luz. Aos povos que estão em condições de miséria, de guerra, de abandono, clamando por ajuda, tem bom ânimo, Ele te ouve e Ele te chama para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama a dizer aos nossos vizinhos, amigos, familiares que estão cegos pelo engano de Satanás, clamando por ajuda no meio do desespero: tem bom ânimo, Ele te ouve e Ele te chama para a sua maravilhosa luz. Aleluia, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele ouve e contempla a todos. E nós que somos a sua igreja, nós fomos equipados, capacitados por Ele para irmos ao encontro dos necessitados e revelarmos a eles que Jesus Cristo os chama e os ama. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, porque você foi escolhido para essa grande obra. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de trazer algumas informativos do campo missionário. João Pedro, você pode colocar pra gente, por favor, aquela foto do bebê? Essa imagem, essa foto que vocês estão vendo é o pastor Inácio, que tem um projeto lindo, projeto Semear, lá no Moçambique, onde ele cuida de 105 crianças que são órfãos. Não tem pai, não tem mãe, perderam seus pais no meio da guerra, e ele cuida dessas crianças. Essa imagem que vocês estão vendo, ele mandou essa semana, não foi, pastor? Essa notícia. Esse bebê ficou órfão. Ele perdeu seu pai e a sua mãe e foi entregue para o pastor Inácio. Esse bebê está lá sob os cuidados dele. E o pedido do pastor Inácio, a igreja foi: orem, peçam ao Senhor para que envie uma família para que possa cuidar desse bebê, para que possa cuidar. Você quer para você, Inês? Glória a Deus, mas nós cuidamos, nós temos cuidado, né? Com aquilo que nós podemos, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nós temos cuidado com as nossas ofertas, com as nossas orações dessas crianças. E eu quero que você coloque esse bebê, eu não sei o nome, ele não falou, né? Mas que você coloque essa criança, esse bebê nas suas orações. Eu sei que todas as crianças, eu sei que esse projeto, nós temos orado como igreja por eles. Mas ore para que o Senhor traga, levante uma família para poder cuidar desse bebê que está órfão. E pode colocar a próxima foto, João Pedro, que é a foto das crianças. Essas fotos, ele passou várias fotos e foi tão maravilhoso de ver essas fotos.
O pastor Inácio, ele disse que as crianças tiveram uma festa, gente. Eles não tinham nenhuma refeição. Deus levantou e mobilizou a sua igreja e eles começaram a ter uma refeição. E aí Deus mobilizou e o nosso coração queimou por essa obra, porque esse é o papel da igreja. E eles passaram a ter 2 refeições. E mais do que isso, sabe o que o pastor Inácio falou? Ele mandou um vídeo e disse: esse vídeo, essa imagem não é das nossas crianças, é de uma comunidade que o nosso projeto ajuda. Olha, glória a Deus, o Senhor tem multiplicado. E aí essas crianças tiveram pela primeira vez uma festa. Eles tiveram bolo, pacote de biscoito, bexiga cheia. E a alegria estampada no rosto dessas crianças. Coisas que pra gente são tão simples, né? A gente comemora que é aniversário, mêsversário, né? O Senhor, nós somos tão abençoados e agraciados. E eles tiveram pela primeira vez a oportunidade de festejar, de se alegrar. E eu e você fazemos parte disso. Glória a Deus, porque nós fazemos parte disso. E o pastor Inácio, ele disse o seguinte em um dos áudios que ele mandou, trazendo as notícias do campo. Ele disse, eu achei tremendo isso, eu falei, eu vou anotar e passar para a igreja. Ele disse assim: as ofertas dos irmãos está transformando a vida de crianças órfãos na cidade de Chimoio. É isso mesmo, né? Chimoio, em Moçambique. A oferta dos irmãos está transformando a vida de crianças órfãos. Glória a Deus, porque nós somos discípulos. Nós nos colocamos nesse lugar. Nós estamos nessa posição, queridos. Nós atendemos ao clamor dos necessitados, daqueles que estão à beira do caminho. Glória a Deus pela tua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos nessa noite orar, nós vamos ofertar ao Senhor com alegria no nosso coração, com gratidão por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que nós temos a oportunidade de viver. Aí na sua frente tem 2 envelopes. Esse aqui que é o envelope de oferta, esse aqui que é o envelope de dízimo. E você fique bem à vontade. Você que nos visita, fique à vontade. Mas que o Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração, porque é Ele que faz, é Ele que toca, é Ele que nos convence, é Ele que faz isso no nosso coração. E se sinta à vontade para aquilo que você vai ofertar para a casa do Senhor nessa noite, para missões, para esse projeto tão lindo que essa igreja tem apoiado. Tem também aí um cartãozinho como esse. Você que nos visita pela primeira vez, ficaremos muito felizes em te conhecer. Então você pode preencher, colocar o seu nome, seu telefone. Um dos nossos pastores entrará em contato com você. João Pedro, antes da gente orar, coloca aquele videozinho, é rápido, 25 segundos só o vídeo. Eu gostaria que você prestasse atenção nas imagens. É do Projeto Semear. Amém? O vídeo é pequenininho, mas ele quer ficar longo. Amém, queridos. Vamos orar. Depois, se ele achar, conseguir lá, nós passamos. Aqui é bem rapidinho. Levanta o seu envelope. Consagre ao Senhor nessa noite. Entregue para Ele. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, honramos o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós aprendemos aqui nessa noite, Deus, que nós precisamos nos colocar nessa posição e nesse lugar ao qual o Senhor chamou a tua igreja. Nós temos um chamado sobre a nossa vida e nós queremos obedecer ao chamado do Senhor. Por isso, nessa noite, com as nossas ofertas, com o nosso coração cheio de gratidão e alegria por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa família, por todas as coisas que temos recebido das tuas mãos. Nessa noite, Senhor, nós queremos entregar
obra. E nós, Senhor, voltamos as nossas orações também ao pastor Inácio lá no Moçambique, aquelas crianças, cada missionário, Senhor, que está no campo missionário, longe da sua família, longe da sua parentela. Visita cada um, enche cada um de graça, de alegria do Espírito, da unção do Senhor. Que o teu Espírito nos abrace, que eles sejam fortalecidos para continuar levando a tua palavra, o teu evangelho a todas as nações, a todos os perdidos e necessitados. Nós louvamos o teu nome, te adoramos e entregamos a ti nessa noite a nossa oferta com toda a alegria no nosso coração. Em nome de Jesus, traga a sua oferta com alegria. Aleluia. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé, caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de Glória a Deus, irmãos. Rapidamente, a gente vai fazer o sorteio daquela cesta de Dia das Mães, né? Que nós preparamos para abençoar missões que vocês abraçaram de forma tão maravilhosa, né? A gente quer primeiramente agradecer, tá? Pelo coração disposto de vocês. E eu quero chamar uma criança aqui. Quem tá aqui? Theo, vem cá, por favor. Vamos lá, as mamães, ó, a sexta e essa obra aqui, essa arte do irmão Arquimedes. Vamos lá. Balançando. Sem olhar. Pastor Rafael. Maria Inácio. Que ela seja extremamente abençoada com essa cesta de maravilhosa aí. Deus abençoe, tá, irmãos? Muito obrigada, tá? Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Vai ganhar um galeto quem souber que dia que é hoje. Já comeram galeto, então já era. Nós comemoramos no segundo domingo de junho, no dia 2. Glória a Deus. O pastor falou bastante sobre isso aqui, né? Nós queremos convidar os nossos pastores que estivessem aqui no cantinho, por favor. Mais posição lá, por favor, aqui em cima. Pastor Armando. Coloca para mim, por favor, João, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é em vão o trabalho. Sabemos que Deus os chamou, escolheu cada um de vocês, como foi dito aqui pelo pastor, e deu segundo desejo do próprio Deus. Sabemos que não é fácil enfrentar, muitas das vezes, ovelhas com muito carrapicho,
Ovelhas dão muito trabalho, mas quando Deus os chamou, Deus sabia que vocês poderiam corresponder a esse chamado. Certamente tem correspondido. Que Deus vos abençoe grandemente. O desejo da igreja é que esse dia se prolongue por muitos anos até Jesus voltar, honrando sempre o nome dele, porque foi para isso que ele nos chamou. E o Ministério Infantil vai estar nesta noite fazendo homenagem para vocês. Irmã Jane, por favor. Graças a paz, igreja. Amém. Vamos colocar nossos pastores para fazer um exercíciozinho. Por favor, se coloca aqui na frente, sentadinho ali, que nós vamos fazer uma homenagem aqui para vocês. É com muito prazer e carinho, né, que eu venho aqui em nome do Ministério Infantil e da nossa coordenadora Luciana, juntamente com as crianças, para apresentar uma peça. O nome da peça: Os Meus Pastores do Coração. Gostaria de começar chamando os nossos personagens. Joãozinho, curioso e divertido. A Clara, inteligente e carinhosa. Miguel, um pouco bagunceiro, mas sensível. E Samuel, sábio e reflexivo. Gente, vocês sabiam que hoje é o dia do pastor? Dia das crianças. Mas é claro que tem o dia do pastor. É um dia muito importante. Afinal, o pastor cuida da gente como o pastor deve cuidar das suas ovelhas. O pastor da nossa igreja é como um reflexo do pastor maior, Jesus. Eles começam lembrando das atitudes dos pastores. Lembra quando o pastor orou por mim? Eu estava doente, eu era super mais rápido. Me chamou para conversar, ele nem brigou comigo, só me ensinou com amor. Ele também sempre lê a Bíblia, explicando tudo direitinho para a gente entender. Ele é como uma bússola que aponta para Jesus. Isso me lembra Salmos 23. O pastor da nossa igreja é como o reflexo do pastor maior, Jesus. Tive uma ideia. Vamos fazer uma surpresa especial para o nosso pastor. Então a gente cantar uma música. Ou que tal a gente fazer um cartaz bem bonito? Vamos fazer tudo isso. E o mais importante, orar por ele todos os dias. Afinal, o pastor também precisa de força. Feliz Dia do Pastor! Que Deus abençoe sua vida com a saúde, felicidade e muito amor. Nós amamos vocês! Fazer uma oração por vocês. Pastor Armando, por favor. Depois pastor Zacarias. Nosso pastor Rafael. Tá? Todos juntos? Pode vir todos juntos. Vamos lá, cada um orar. O Henrique vai orar pelo Rafael. A Valentina pela Giliane. O Giovanni pelo pastor Zacarias. E o Theo pelo pastor Armando. E eu gostaria de pedir ao nosso irmão, nosso diácono Jorge, que está aqui para nos ajudar nessa oração. Amém, queridos. Coloque o pé, por favor. Vamos orar.
Queria pedir à igreja que estendesse suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dos nossos pastores. Senhor, nós queremos render graças ao Teu nome. Queremos Te bendizer porque o Senhor nos viu em condições precárias, sem salvação, sem paz, sem alegria. Mas o Senhor nos amou e colocou sobre nossas vidas, Pai, os nossos pastores. Nós queremos, Pai, interceder pela vida do pastor Zacarias, pela vida do pastor Armando, pela vida do pastor Rafael, pela vida da pastora Germiane. Colocar em Tuas mãos a vida dos Teus filhos, o chamado, que o Senhor venha estar honrando a vida dos Teus filhos, ungindo com graça, sabedoria, poder, autoridade. Que o Senhor venha, Deus, e dar-lhes intrepidez, para que eles possam, Senhor, diante das ovelhas que o Senhor lhes confiou, diante deste rebanho, diante desta obra, diante desse ministério, honrar o Teu santo nome acima de tudo. Pai, nós como igreja estendemos as nossas mãos. As crianças estão com as suas mãos sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, venha sobre eles. Deus, Tu conhece o coração, a necessidade, a vida deles. Tudo que se passa, aquilo que eles têm colocado perante o Senhor. Venha, Deus, sobre as suas vidas, Senhor. Estendendo sobre eles as Tuas mãos poderosas. E lhes dando, Senhor, sabedoria, direção dos céus. Aquilo que eles têm buscado, aquilo que eles têm colocado diante de Ti, Deus. Nós como igreja, nesta noite, nós profetizamos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, Pai. E declaramos toda a sorte de bênção para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que os pastores ficassem, continuassem aqui. Cada criança vai entregar um presente. E ainda gostaria de passar essa caixa de oração, que todos nós colocamos, né? Nosso agradecimento, a nossa oração pela vida de vocês. É algo para vocês compartilharem numa reunião. E eu dou a mão do pastor Rafael para ser o guardião das nossas mensagens aí. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Continue abençoando cada dia. Amém. Uma foto da foto. Glória a Deus. Só A fotinha, deixa a foto aí. Vai. O vídeo está... 2, 3 e... Geraldo, o vídeo está no jeito aí? Dá pra... Conseguiram? Conseguiram? Tá ótimo. Podem sentar, queridos. Já estamos quase terminando. Nós vamos rodar esse vídeo aqui que conseguiram agora pela fé. Pode soltar, por favor, João. Espera um pouquinho, pastor Zacarias, pastor Carlos. O irmão Carlos está tirando aqui o banco. Isso. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor pela vida do pastor Inácio, que tem se dedicado a esta obra tão importante, tão de tamanha relevância para o reino de Deus naquela cidade, naquele povo tão carente. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas nós gostaríamos, ainda temos coisa importante para falar aqui nesta noite. Tem uma surpresa para a igreja. Glória a Deus. Mas eu queria... Temos algumas pessoas que nos visitam nesta noite. Nós gostaríamos de saudá-los. O irmão Leonardo e sua esposa Marilena, né? É isso. Glória a Deus. E o Rômulo também que está lá atrás. Glória a Deus, né? Só isso, né? Rômulo não? O Leonardo e a Marilena também falou que não são mais visitantes, não. E temos também a Edivânia, que também não é mais visitante. Glória a Deus. A igreja está feliz com a presença deles? Aleluia! Então como nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós queremos agradecer mais uma vez aos irmãos e equipe que trabalhou incansadamente na
preparando o almoço, que foi uma bênção. Nosso primeiro almoço missionário. Se o primeiro foi assim, os demais então como serão, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um que contribuiu com a sua mão de obra ou financeiramente. Glória a Deus. Nós queremos agradecer aos irmãos que nesta noite nos ajudaram a trazer e fazer esse culto, que os irmãos possam receber do Senhor grandemente a vitória sobre a sua vida. Irmão da mídia, da intercessão, do som, os irmãos mordomos, todos que contribuíram direto ou indiretamente para esse culto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Glória a Deus. O pastor Armando pediu para os jovens, após o culto, não saírem e ficarem por aqui, que ele precisa ter uma palavrinha com os irmãos. Amém? Deus abençoe, uma semana de bênção, uma semana abençoada. Eu vi isso agora mesmo, uma semana abençoada e suada, né? Glória a Deus, uma semana abençoada e suada. Se não for, não vai ser bênção. Amém? Eu queria convidar o pastor Rafael. Ele vai estar aqui dando as boas notícias para os irmãos e vai estar também orando e terminando o culto nesta noite. Amém. Queria convidar aqui à frente a irmã Dolores e o irmão Arquimedes, essa dupla preciosa do Senhor. Fica aqui do meu ladinho, pode subir ali para o cantinho. Vem aqui, fica pertinho de mim, vem cá, senhor Arquimedes. Vem pra cá. Fica com medo não, aqui não machuca não, esse lugar aqui não machuca não. Né, irmã Dolores? Então, queridos, o irmão Arquimedes e a irmã Dolores, eles já vem se reunindo conosco em vários cultos. E eu, como pastor que sou, dei uma apertadazinha, convoquei eles. E eles aceitaram o desafio de fazer parte dessa igreja junto conosco. Aleluia! Eu queria saber se a igreja aceita. Amém! Eu acho que foi um sim. Então nós vamos fazer o seguinte. Bem-vindos. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar junto para Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Minha esposa vai estar orando, abençoando a vida de vocês nessa nova fase. E nós, como igreja, estamos muito felizes. Glória a Deus. Pela decisão de vocês. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé, igreja? Nós vamos orar também encerrando. Agradecendo ao Senhor por essa noite. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez na Tua casa para ouvir da Tua palavra. Ó Deus, sentimos a Tua presença neste lugar. Estamos saindo daqui edificados e fortalecidos por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Dolores, Senhor Arquimedes, ó Deus, que tomaram esse passo de fé, ó Deus, de fazer parte dessa família, ó Deus, de trabalhar para o Senhor juntamente conosco, que eles sejam bênção nessa casa, ó Deus, que o Senhor venha promover os Teus filhos, fazê-los crescer em graça, em conhecimento, e que possamos também como igreja ser bênção na vida dos Teus filhos nessa nova etapa. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, cada família, cada lar aqui representado, e declaro uma semana de vitória, de graça, de alegria, que os Teus filhos possam, Deus, ao acordar amanhã, desfrutar da Tua presença e da Tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Senhor, dá sabedoria aos Teus filhos, ó Deus, para tomar todas as decisões, que tudo seja na direção do Teu Espírito Santo, e que nós possamos glorificar o Teu nome por onde nós andarmos. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, por onde você for, desde agora e para sempre. Se você recebe, diga amém. Deus